Então vámonos. Juros simples, pessoas. Juros simples. O juros simples tem esse nome porque ele literalmente é mais simples de ser calculado. Só por isso. Tá legal? Como é que funciona juros simples? Vamos entender o conceito rapidão para poder aplicar isso daqui em exercícios. Como é que funciona juros simples? Juros simples, ele é calculado sobre o valor nominal emprestado no início do processo. Por exemplo, vamos supor que eu empreste R$500 a uma taxa de juros simples de 10% ao mês. Então, no mês 0, você me deve R$500. Tá claro isso? Quando passar um mês, sobre esses R$500, incide-se um juro de 10%, que é R$50. E aí, você passa a me dever R$550. Tá claro isso? Agora que vem o pulo do gato, porque aqui foi um período só, né? Então, no mês 1, você me deve R$550. Quando passar um mês de novo, a taxa de juros eu falei que era 10%, só que no regime simples, certo? Bom, o preço vai aumentar R$50, porque é 10% sobre o preço inicial, não sobre o preço anterior. Tá claro isso? No regime de juros simples, você vai ficar me devendo R$600. Isso no mês 2. E no mês 3, 650. E no mês 4, 700. E assim vai. Que matéria é essa? É uma PA. Consegue enxergar? É uma PA de primeiro termo 550, na verdade. Não é 500, tá claro isso? PA começa no A1, não no A0. Essa daqui é uma PA de primeiro termo 550 e razão 50. A razão, ela foi calculada uma vez, lá no início do processo. E a partir daí ela se tornou constante. Tá claro isso? Beleza. Bom, quando a gente escreve essa formulinha aqui, que alguns de vocês têm de cor, juro igual CIT, já viram isso? Tá, o que é isso? Ó, Czão é o capital inicial, 500, por exemplo. I é a taxa de juros simples, 10%, por exemplo. Concorda que Czão vezes a taxa, só esse C vezes I aqui, dá R$50? 500 vezes 10%? Estão comigo? Tá. Agora, se eu multiplicar isso pelo tempo que passou, ó, passou um tempo, passou 2 tempos, passou 3 tempos, 4, 5 tempos, isso vai me dar o total a ser pago pelo empréstimo. Por exemplo, se passar um mês só, R$50. Se passar em 2 meses, R$100, assim vai. Tá claro isso? Então isso daqui é só o juro, não é o montante. Se eu quiser o montante, eu tenho que fazer o capital inicial mais o juro. Estão comigo? Nada demais essa fórmula, né? Bem tranquilo. Precisa decorar essa fórmula? Cara, eu tenho de cor, mas você pode simplesmente entender o processo, já é o suficiente. Vamos colocar em prática? Tá. Dá uma olhada nisso daqui, ó. Um empréstimo foi efetuado em regime de juros simples a uma taxa anual de 18%. Qual a taxa mensal de juros simples equivalente? Isso aqui é muito louco. Eu sei que o juro anual é 18%. A pergunta é qual é a taxa mensal. Beleza? Alguém quer chutar como faz isso? Chama assim, ó. IA é igual a 18% A.A. Então, qual que vai ser IM? A taxa de juro simples mensal. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Converter o ano para mês? Como? Tipo, se vai ser 18% em um ano, vai ser 18% em 12 meses. Uhum. Aí eu quero um mês. Aí eu tacaria a regra de 3. Não precisa tacar a regra de 3, mas é essa lógica, tá?
É só pegar os 18% e dividir por 12. Beleza? Se eu tenho 18% para 12 meses e eu quero para um mês só, é só dividir por 12. Isso só vale porque é juros simples. Tá legal? Em juros simples, isso é válido. Tá claro isso? Tranquilo, né? Fazer essa conta aqui, ó, dá para dividir por 6 em cima e embaixo, vai ficar 3 sobre 2, que vai dar 1,5. Então, 18% no regime simples ao ano é a mesma coisa que 1,5% no regime simples ao mês. Tá claro isso? Então, simples é realmente fácil, né? É realmente simples. É só multiplicar ou dividir, tá tudo lindo. Vamos fazer mais um. Opa, faltou colocar aqui A.M. Perfeito. Agora olha esse de baixo. Oi, Guto, diga. Essa anotação de A.M. tipo, é obrigatória? Porque você já botou o ao mês ali no IEM. Então, esse daqui não existe, tá? Eu coloquei só pra gente se comunicar. Esse daqui é o que é clássico, que é usualmente feito, tá? Eu entendi, obrigado. E ele costuma aparecer isso daqui no meio de enunciados também, tá? A, AM. Tem que se atentar a isso, é muito importante. É uma coisa que você tem que sair procurando no enunciado. Olha esse daqui. Pedro, né, o dono da biscoitaria, ele emprestou R$50 a Paulo, que se comprometeu a pagar, na data da devolução do empréstimo, um juro a uma taxa de 30% A.M. ao mês, no regime de juros simples. Dá pra entender o que tá acontecendo aqui? Eu quero saber se já tem a conta na cabeça, quero saber se dá pra entender. Dá pra entender, né? Tá, 30% ao mês, no regime simples. No dia do pagamento, o montante recebido por Pedro foi o dobro do valor nominal emprestado. Ou seja, recebeu R$100, tudo bem? Quantos dias se passaram do dia do empréstimo até o dia do pagamento? Eu vou fazer, só que eu sei que alguns de vocês já estão meio confusos com isso daqui, com esse texto todo. Então, olha como é que se faz isso de forma bem mecânica. Ele quer saber quantos dias se passaram. Então eu preciso saber tempo, concorda? Ele falou que o montante foi o dobro do capital inicial. Então eu sei que o montante é igual ao dobro do capital inicial, que é 50 ali. Mas eu vou deixar capital inicial por enquanto. Tá legal? Além disso, eu sei pela fórmula que montante é o capital inicial mais o juro. Só que ao invés de juro, eu vou escrever capital inicial vezes taxa de juros vezes tempo. Estão comigo? Eu tenho certeza que vários de vocês já ouvem a frase, né? C mais CIT. Montante é C mais CIT. Já deve ter ouvido isso várias vezes, né? Decorou essa fórmula. Mas é uma forma meio óbvia, depois você entende, não é? Repara que ele não precisava ter te falado quanto dinheiro tinha sido emprestado. Porque se eu misturar essas duas fórmulas agora, ó, e colocar aqui, eu passo a ter que 2C é igual a C mais CIT. Como todos os termos têm a letra C corta. Dá pra ver? E aí a gente passa a ter uma equação que tem o número 2 igual ao número 1 mais I, que é 30%. Pessoas, não pode colocar 30. Colocou 30, errou. É 30%, ou você escreve 0,3. Ou 30 sobre 100. Tanto faz, um desses três. Mas não vai colocar só 30, beleza? Tá bom. Então, 30% vezes o tempo. Repara que a única variável que sobrou aqui é o tempo. Daí você descobre o tempo. Beleza? Só um detalhe, em que unidade de medida está esse tempo? Meses. Porque a taxa de juros está ao mês. Tranquilo? Aí repara que não tem mais o que pensar, né? Bem mecanicão. Você pega e aplica a fórmula e é nóis. Tá, fazer a conta rapidão. Aqui vai dar 1. Aí eu vou ter T igual a 100 sobre 30. 100 sobre 30. Meses. Só que a pergunta é em dias, certo? Então eu vou trocar a unidade mês por 30 dias.
Eu sei que tem mês que tem 31 dias e tudo mais. Eu vou supor aqui 30, tá bom? Eu devia ter deixado claro isso daqui no enunciado. Beleza? Então eu vou colocar aqui, apagar meses e colocar 30 dias. Aí o 30 corta. E aí eu sei que o tempo total foi de 100 dias. Fácil isso? Se cair isso daqui, vocês arrebentam. A interpretação foi meio chatinha, mas aí você se organiza bem colocando as fórmulas e tá tudo certo. Beleza? 100 dias, que são, inclusive, 3 meses e 10 dias, né? Considerando meses de 30.